Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Os que trouxeram a Bíblia, abram no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal. Eu desejo falar hoje sobre o dia em que abriram o telhado. Uma revelação de Jesus Cristo na alma do homem é a única coisa que pode mudar uma pessoa para o bem, para o melhor, para o máximo num instante. Isso aconteceu no ministério de um santo de Deus que está com Jesus, um poderoso pregador do Evangelho de Cristo. Estava na África. Ele pregava certa noite em um leprosário. Todos neste local tinham lepra. Uma doença repulsiva, repugnante, terrível. Ele disse que notou entre os africanos sentados ali uma certa senhora, já era bastante idosa. Mas ele disse que nunca tinha visto uma tal encarnação do mal. Era como se estivesse olhando para o rosto do próprio Satanás. Era como se estivesse olhando um poço de maldade quando olhava para ela. Descobriu depois que ela era feiticeira. Era dada à bruxaria. Só Deus sabe quantas pessoas ela tinha matado e comido o seu corpo. Era canibal. O poder que essa mulher tinha era conhecido naquela região. Ela podia fazer quase tudo com o poder de Satanás. E ela estava lá naquele culto, naquela noite, ouvindo esse missionário pregar a palavra de Deus. E ele disse que quando começou o apelo, o Espírito de Deus começou a agir e a pairar sobre esse grupo de africanos leprosos. Seu coração ficou dorido a contemplar aquelas feridas daqueles corpos em estado de putrefação. E de repente o Espírito de Deus tocou esta velha mulher. Eu quero dizer uma coisa hoje. O Evangelho de Jesus Cristo não é algo sem fibra. Eu vou ser franco com vocês, não tenho muita paciência com a religião moderna. Isto é, uma religião que é amável e gentil com as suas roupagens bonitas. O Evangelho de Jesus Cristo vai à cova dos leões, vai até o hospital, até a cama do doente, até o canceroso e o que vive dominado pelo pecado. Aleluia! Ele vai até o bêbado, vai até o alcoólatra, até o viciado em drogas. Temos colocado Jesus em nossos templos. Ouviram-me?
Temos posto Jesus nos vitrais das igrejas, nós o temos posto muito nos belos templos. Leve-me aonde há gente sofrendo, aí está Jesus. Leve-me aonde há pecado, e onde ele se acha, a graça de Deus se acha ainda maior. Aleluia. Leve-me onde está o bêbado e fale-me de Jesus, que é capaz de quebrar os grilhões e as cadeias e as correntes do álcool. Não há poder que ele não consiga mudar e vencer. Alguns de vocês que estão hoje aqui, vocês vieram a esta reunião e não sabem bem o que vão fazer. A vida está arruinada, presa pelo pecado, pois você veio ao lugar certo. Aleluia. Você veio ao lugar certo. Ele liberta o cativo. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para abrir os olhos aos cegos, para libertar os cativos, para a abertura de portas que estão presos, curando os contritos de coração, para sarar os que estão feridos e pregar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Jesus é a esperança da Jamaica. Quero dizer de novo, a esperança da Jamaica não são os Estados Unidos da América, não é o ateísmo, não é o socialismo, não é um homem, mas é Jesus Cristo e o seu poder de salvar. Aleluia. Ele viu o Espírito de Deus, ele viu o Espírito de Deus atuar, ele viu o Espírito de Deus operar e tomar conta daquela pobre mulher, dominada pelo diabo, presa pelo poder intenso das trevas, feitiçaria paganizada, canibalismo. Você não pode descer mais do que isso, não pode ser pior do que isso. E ele viu aquela mulher velha chegar até a frente e ajoelhar-se naquele rude tabernáculo africano. E ele a deixou orando com os outros e voltou alguns minutos depois. E o nome do pastor era John Ball. John Ball. Ele disse: John, ele estava todo animado. E disse: irmão Trotter, você tem que vir aqui e ver e ouvir isto aqui. E ele o levou ao lugar onde essa velha feiticeira estava orando. Ele disse: você sabe de uma coisa, ela antes era canibal, ela costumava comer carne humana, e eu a conheço, ela é feiticeira, ela é muito baixa. Ele disse: é? Ele disse: mas escute, ela estava orando em inglês. Eu te amo, Jesus, tu me purificaste, tu me lavaste com teu precioso sangue. E ele disse isso. Oh, isso é maravilhoso. Mas pastor, o senhor não entende. O pastor africano disse ao missionário Trotter: o senhor não entende. Disse: por que é que eu não entendo? Ele disse: mas ela não sabe nenhuma palavra em inglês. Aleluia. Ela não fala nada de inglês, não sabe falar nenhuma palavra. Jesus Cristo salvou sua alma, batizou-a no Espírito Santo, e ela estava falando em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhe permitia. E ele disse que olhou para ela lá naquele dia, ajoelhada nessa pobre choupana, com a temperatura acima de 40 graus, era um calor abafado e sufocante. E ele olhou para a face dela, que estava transformada com a glória do Todo-Poderoso. E eu estou aqui para lhe dizer hoje que Jesus Cristo pode mudá-lo num instante, num momento, quem quer que você seja. Deus está me dizendo isto. Alguns de vocês que me veem pela televisão, sozinhos num quarto de hotel,
não sabem que rumo tomar, vocês estão num beco sem saída, não sabem o que vão fazer, mas fiquem sabendo que o Cristo que desceu naquela igreja de leprosos, na Libéria, na África, e tocou aquela pobre mulher feiticeira, e mudou pelo seu poder, Ele pode libertá-lo do vício da cocaína, e do vício da heroína, e do vício da maconha, e da escravidão, do ódio, da luxúria, da cobiça, e libertar você. Esse Jesus pode. Eu quero que você vá comigo hoje, a quase 20 mil quilômetros distantes daqui em Israel, na cidade de Cafarnaum. Não há mais nada hoje em Cafarnaum, senão rochas e pedras e ruínas. Ela está situada no canto noroeste do Mar da Galileia e é um dos mais lindos lugares sobre a face da terra. Eu já estive lá muitas vezes. Mas quero que você volte no tempo e veja aquela cidade movimentada e a praia, porque foi aqui que Jesus fez a sua sede, quando deixou Nazaré. Seu centro de operações era a casa de Simão Pedro. E há 3 coisas que eu quero que você veja nesta singela mensagem hoje. Primeiro, quero que você veja a poderosa doença. Segundo, quero que veja a poderosa fé. E terceiro, quero que você veja o poderoso Cristo. Glória! Aleluia! A Bíblia diz que quando se soube que Jesus estava de volta, eu gosto disso. Em toda parte da cidade diziam: ele voltou, ele está na casa de Pedro. Encheram as ruas, vinham de toda rua, de toda avenida, de toda estrada. Eles deixaram a pescaria, dobraram as redes, se é que eles tomaram tempo para fazer isso, e foram a toda pressa para a casa de Simão Pedro, porque Jesus estava lá. Jesus estava lá. Esvaziaram as lojas, esvaziaram todos os restaurantes, todos os cafés, esvaziaram todos os lugares e começaram a trazer os doentes, porque Jesus estava lá. Eles encheram a casa, a Bíblia diz. Havia ao menos centenas de pessoas enchendo a casa, e também fora, carreiras de 10, 20, 30 e até 100. E alguns historiadores bíblicos dizem: Jesus era a única esperança deles. A Bíblia diz que havia um homem atacado de paralisia. Ele não podia andar, não podia se movimentar, a doença estava avançada, a situação que estava só teria um pouco de tempo para viver. E eu quero dizer que o pecado é como a paralisia. Estão me ouvindo? Era uma grande doença, como o pecado também é. O pecado é o problema do mundo, é o problema da humanidade, o problema da Jamaica, como de qualquer país, é o pecado. Pecado é como essa doença que impedia que esse homem andasse. O pecado aleja você de modo que você não pode andar, espiritualmente falando. Esta era uma poderosa doença. E agora veja uma poderosa fé. O homem estava em mau estado, mas o primeiro pensamento que teve foi: eu preciso ir a Jesus. Eu tenho de ir a Jesus. Você me diz: bem, eu vou me unir à igreja. Isso não vai resolver. Você diz: eu vou ser batizado em água. Poupe essa água. Eu só tenho uma mensagem hoje. Ela serve para os católicos,
serve para os episcopais, serve para anglicanos, serve para pentecostais, ela serve para os batistas, metodistas e para os demais. Serve para o santo e para o pecador. E esta é a mensagem: Jesus Cristo, Ele crucificado. Paulo disse: não quero saber nada entre vós senão Jesus e Ele crucificado. Leve-o a Jesus, leve-o a Jesus, leve-o a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu fico alegre porque quando meus pais ouviram de Jesus, isso foi numa pequena igrejinha, não havia nada que se possa orgulhar nela. Porque o mundo todo, muitos de vocês telespectadores se orgulham, pertencem a uma grande igreja. Seu pastor ou seu padre é muito instruído. Você admira aqueles belos vitrais, e a torre é tão linda, tudo nela realmente é belo. Você se orgulha de tudo. E Jesus Cristo perturba você. Ele perturba você, porque você tem sua religião na ponta da língua. Sabe o que a igreja se tornou hoje? Escutem-me. A igreja tornou-se um gigantesco serviço de consulta. Pegamos o alcoólatra e o enviamos aos alcoólicos anônimos da igreja. Estão me ouvindo? Na igreja encaminhamos aquele que está perturbado ao psicólogo. Mandamos o viciado em drogas ao centro de terapia. Na igreja hoje mandamos o demente para o asilo. Na igreja enviamos o possesso do demônio ao psiquiatra. Tornamos-nos um centro de referência. Estão me entendendo? Mas ele não disse para encaminhá-los aos outros. Glória a Deus, aleluia. Ele disse: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome porão as mãos sobre os doentes e eles serão curados, em meu nome levantarão os mortos, em meu nome libertarão os cativos. Jesus, 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 Jesus. Jamaica, ouça-me. Você está ouvindo um fanático de Jesus? É Jesus pela manhã, é Jesus ao meio-dia, Jesus quando o sol baixa, Jesus quando estou dormindo, Jesus quando estou sonhando, Jesus quando estou comendo, Jesus quando estou tocando este piano, Jesus quando estou cantando, Jesus quando estou dormindo. Jesus é 24 horas por dia. Leve a Jesus, leve a Jesus. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui, se você não vai gostar, eu sinto muito, mas se a sua igreja não tem Jesus nela, não importa o seu tamanho, não importa se é bonita, não importa se é religiosa, mas se a sua igreja não tem Jesus, saia dela e procure outra igreja que tenha Jesus Cristo, que liberta o cativo. Estou tentando lhe dizer uma coisa. A igreja só é igreja quando Jesus está lá. O lar só é lar quando Jesus está lá. A vida só é vida quando Jesus está lá. O casamento só é casamento quando Jesus está lá. Aleluia. Leve-o a Jesus. Leve-o a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Pois bem, ele não anda, o pecador não anda, não enxerga, não pensa. Cego, mudo, surdo, o pecador é. Esse pobre paralítico não podia nem andar, não podia se movimentar, o pobre. Tinha de ser levado, o diabo imobiliza a sua alma.
Você me ouve? Puseram numa maca e 4 homens em volta. Sempre agradeço a Deus por esses homens. Temos todo tipo de gente na igreja hoje, mas precisamos de alguns que apanhem a maca e levem o povo a Jesus. Aleluia. Glória. Alguém diz: se houvesse alguém na minha igreja que cantasse como John Starnes. Você não precisa de alguém que cante como John Starnes. Você precisa de alguém que erga a maca e leve pessoas a Jesus. Aleluia. Você diz: se eu tivesse alguém na igreja que pudesse dar muito dinheiro. Você não precisa de um ricaço que dê muito dinheiro. Você precisa de alguém que apanhe esse pobre mundo pecador e leve-o em direção a Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Leve-o a Jesus. E eles vão indo para Jesus. E esse pobre homem está na maca. E quando chegam lá, a gente por todo canto naquela casa estão do lado de fora. A porta está impedida, as janelas estão impedidas. Eles não podem passar, o corredor está cheio, o acesso está bloqueado, a passagem bloqueada. E saiba disso: quando você quer chegar a Jesus, isso nunca é fácil. Está me ouvindo? Não vai ser fácil. Você diz: bem, vou seguir a Jesus, e você é bloqueado pelo álcool, é bloqueado pelas drogas, é impedido pela luxúria ou outra coisa. O diabo vai fazer tudo quando puder para impedir que você chegue a Jesus. E ele vai tentar parar você. Mas espero que as pessoas que estão segurando sua maca não desistam. Aleluia. Você está comigo, Jamaica? Glória a Deus. Espero que haja um avivamento na Jamaica, que toque tantos corações e vidas, que os bares se fechem, que os botiquins se fechem, que os inferninhos se fechem, que as discotecas se fechem, que os hipódromos se fechem, que eles fechem todos. E Jamaica erga as outras nações do Caribe e as leve a Jesus Cristo. Glória ao Cordeiro. Tudo bloqueado. Mas fiquem sabendo de uma coisa hoje: a fé não para. A fé não pode ser contida. Alguns deste auditório, vocês começaram a ir a Jesus, mas caíram à beira do caminho, foram impedidos. Você diz: eu não consigo abandonar a bebida, abandonar o fumo, abandonar os xingamentos, não posso deixar isso, deixar aquilo. Você pode, se não parar de ir a Jesus. Vá para Ele. A fé nunca para. Se tiver de parar, ela então abre o telhado. Aleluia. Você diz: bem, isso é desagradável. Alguém vai ficar perturbado. A casa pertencia a Simão Pedro. Glória. Glória. Aleluia. Você está entendendo? Esta é a casa de Pedro. É onde ele mora. É onde sua família mora. E Jesus está lá ensinando. E de repente eles ouvem alguém batendo no telhado. Eu gosto disso. Glória. A igreja precisa ser quebrada de vez em quando. Ela está muito abafada, está muito formal, está muito fria. Deus nos ajude. Precisamos de alguém que abra o telhado. Precisamos de alguém que abra o telhado. Precisamos de alguém que abra o telhado. Glória. Pedaços de palha caindo, e Jesus continua o seu ensino. A Bíblia diz que no meio da sala eles o desceram, afastando as telhas. Glória. Vou lhe dizer uma coisa, Jamaica: Deus nunca parou a fé. Estão me ouvindo?
Se você tiver fé e crer nele, ele nunca para. Fé. Todos vocês que estão aqui, seja quem for, todos que assistem na televisão, não importa se moram numa choupana, não importa se os seus pais são pobres, não importa se você tem instrução, não importa. Se você se voltar para Deus e não desistir no caminho, se você disser: Deus, eu vou a Jesus, eu vou até chegar lá, se tiver de abrir o telhado, eu vou. Deus vai erguê-lo, Deus vai compensar sua fé, Ele vai fazer algo de você e você pode ser o que Ele deseja. Abrir o telhado. E quando Jesus viu a sua fé, quando viu a fé que tinham, quando viu tanta fé, a fé sempre é ativa. E Jesus, quando eles o desceram pelo telhado, a primeira coisa foi chamá-lo filho. Não o repreendeu, mas chamou o filho. Revelou compaixão, não condenação. Aleluia. Ele não disse: o que é que estão fazendo? Descobrindo o telhado. Não disse isso. Só disse: filho. Glória. Ele o amou, teve compaixão dele, nunca o condenou. Jesus disse: perdoados são teus pecados. Uma frase estranha. Ele veio para ser curado, mas Jesus disse: perdoados são teus pecados, mostrando que a doença foi causada pelo pecado. Vou lhe dizer uma coisa, que é a maior coisa que você já ouviu em toda a sua vida. Aleluia. Alguém dirá: é uma afirmação importante. De fato é. Vocês notaram que esse pobre homem na cama, Jesus não lhe disse: é a primeira consulta, volte na próxima semana. Ele não disse: agora você vá e faça algumas boas obras e depois volte. Ele logo o lavou e o purificou, futuristicamente falando, com o seu sangue, limpando-o, libertando-o. Isso se chama justificação. Isto é instantânea libertação diante de Deus. E cada um de vocês nesse lugar hoje, não importa quem é, quão grandes são os seus pecados, não importa quão negros eles sejam, se você vier a Jesus Cristo, Ele então irá purificá-lo, libertá-lo, perdoar o pecado, lavar mais alvo que a neve, e você poderá sair deste lugar completamente justificado, sem nenhuma condenação, com seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, salvo pelo sangue de Jesus. Isto é poder. É o poder que Deus tem. Ele tem poder para libertar você. O Filho do Homem tem poder. Foi o que ele afirmou àqueles fariseus que estavam ali. Ele disse: o Filho tem poder. O Filho do Homem pode perdoar pecados. Glória. E ele tem esse poder hoje para fazer por você o que você precisa. E quero terminar com isso. Tem alguns primos dos Estados Unidos que são muito populares na música secular. A mãe de um deles é uma das mulheres mais piedosas que se pode imaginar. O marido, meu tio, e que é o pai desse meu primo, era por sua vez o homem mais ímpio que você pode imaginar. Ele possuía motéis, clubes, vivia uma vida das mais corrompidas que é possível, e há uns 7 ou 8 anos atrás, ele deveria estar com 75 anos, ele morreu com 83. Eu sonhei que ele tinha morrido
E levantei de manhã, era um sábado, e fui à cidade em que ele morava. Entrei em sua casa, eu queria muito bem, e eles me queriam como se eu fosse um filho. Sentei à mesa deles. Às vezes é difícil testemunhar a seus próprios queridos. É difícil testemunhar a seus parentes. Mas Deus me disse que fosse. E sentados ali nessa manhã, houve silêncio total. E eu disse: tio Arthur, eu vim aqui com um propósito especial. Eu quero lhe falar sobre a sua alma e sobre Jesus Cristo. Eu não sabia o que ele diria. Não fazia ideia. Eu disse: ontem eu sonhei com o Senhor. Eu disse: sonhei que tinha morrido. Ele disse: bem, isso não é bom? Eu disse: mas alguma coisa boa sobre isso. Sonhei que o Senhor foi salvo. Ele tirou os óculos. Ele olhou para mim e disse: Jimmy, eu tenho pensado nisso por muito tempo. E estou pronto. Estou pronto. Ali mesmo, naquele sábado de manhã, há 8 anos atrás, eu pus meu braço ao redor dele e orei com ele, e eu vi aquele ancião clamar por Deus, e o sangue de Jesus o lavou. Alguns meses depois ele foi batizado no Espírito Santo. Viveu ainda 8 anos, como disse. Quando morreu, chamaram-me e disseram: ele pediu que você pregasse no enterro. E eu disse: está bem. E eu estava lá naquele dia, e muita gente famosa da música country estava presente também ao seu enterro. E ali de pé, diante desse povo, eu lhes contei isso. Quando vínhamos e seguíamos o enterro, vindo para a igreja, passamos por um prédio após outro que fora do meu tio e que tinha sido antes um clube ou um bar ou uma coisa dessas. E a cada um que passava eu dizia: diabo, você não ganhou dele aqui. Você pensou que tinha ganho, mas não ganhou. Ele foi salvo com a ajuda e graça de Deus. Porque alguém se interessou, alguém abriu o telhado. A esposa, minha tia, uma das mulheres mais piedosas que já vi, tia Reni, ela abriu e continuou abrindo até que o trouxe a Jesus. Tudo depende de você. Se quiser chegar a Jesus, você pode. E quando vier a Ele, sua vida nunca mais será a mesma. Curve a cabeça. Pai Celestial, depois de ministrarmos estas simples palavras hoje, eu te peço que a tua presença e o teu Espírito venham agir poderosamente neste lugar. Peço-te que o poder convencedor do Espírito Santo venha fluir através da televisão e toque todo homem, toda mulher e criança que está me ouvindo agora. E peço que neste estádio, milhares e milhares de pessoas aqui, atrás de mim, dos lados, em frente, que o Espírito Santo opere no seu coração e na sua vida, e os toque, e lhes diga: é hora de chegar a Jesus. Eu te peço que o faças, Senhor, e te peço que o faças agora, conforme a tua graça e misericórdia.
as cabeças curvadas, os olhos fechados. Vou pedir que me ouçam com muita atenção por um momento. Centenas e centenas de vocês hoje, Ele está falando a você. Não conheço você, mas Ele conhece. E bem lá no íntimo, muitos de vocês aqui sabem que não estão certos. Venham, sejam sinceros. Você sabe que não vive direito, não está no caminho certo. E você sabe também que no seu íntimo, Jesus é a única resposta. A única resposta. Não há outra. Quantos querem agora levantar a mão para Deus, não para Jimmy Swaggart, mas para Deus, e querem dizer, mesmo que eu não possa ouvir, Deus pode. Jimmy Swaggart, não estou vivendo bem, não vivo certo, preciso oração. Quer orar por mim? Ele está falando com você. Vou pedir que todos neste estádio se levantem, todos se levantem agora, por favor. Vou pedir que todos que levantaram a mão aqui ouçam com atenção. Aqueles que levantaram a mão, vou pedir que venham. Peço que venham agora mesmo, todos nesse auditório que ergueram a mão, venham enquanto eles cantam. Isso mesmo, venham sem demora. Jesus, estou voltando. Cantem de novo, por favor, cantem. Nunca mais vou vagar. Cante de novo, Thomas, graça maravilhosa. Venha, Ele ama muito você. Ele ama você muito. Venha, agora mesmo, venha. Vou pedir que olhem para mim, por favor, só um instante. Ainda estão vindo as centenas por essas passagens. E não há coisa mais linda para o céu do que alguém vindo a Jesus Cristo. Queiram olhar para mim, por favor, um momento. Peço que olhem para mim e me deem a sua atenção só por alguns breves momentos. Muitos estão vindo e eu espero que Deus, por seu Espírito, esteja operando em todos os que estão vindo pelas alas para chegar aqui. Agora ouçam-me. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que você veio a Jesus hoje. E a Ele que você veio em sua mente, alma e espírito. E eu quero que você diga e creia: eu vim a Jesus. Segundo, Ele ama muito você. Seja você quem for, Ele ama você. Terceiro, Ele tem algo precioso para você, se chama vida eterna.
Se você crer nele, confiar nele, vida eterna. Você diz: Jim Swaggart, preciso ajuda. Preciso ajuda interior, ajuda na minha família, ajuda nas minhas finanças. Preciso ajuda física. Preciso ajuda. Jesus pode dá-la a você. Ele é o único que pode dá-la. Mas como eu posso achá-lo? Você o acha pela fé, do mesmo modo que aquele pobre homem há 2000 anos atrás, pela fé. Creia nele, confie nele. Agora vou fazer a oração de confissão. Você não tem de orar para ser salvo. Isso nem está na Bíblia. A oração não salva você, mas crer no Deus dessa oração salva. Agora eu vou fazê-la e eu quero que você ore após mim e faça isso em voz alta. Os meus telespectadores digam em voz alta. E eu quero que você creia nela de todo o coração. Eu vou dizer isso de novo. Quero que você creia de todo o coração. Agora curvem a cabeça, por favor, e fechem os olhos. Louvado o nome do Senhor. Eu sinto sua presença. Agora você repita depois de mim e creia nela com toda a força que tem, povo de Jamaica. Vamos orar. Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus. O mesmo Jesus que viveu 2000 anos atrás. Eu te peço que me limpes com teu precioso sangue e me laves de todo o pecado. Eu quero uma vida nova, um novo começo. E agora peço a Jesus Cristo que entre em meu coração, em minha vida. Agora mesmo dou meu coração e minha vida a Jesus Cristo e vou segui-lo de acordo com a sua palavra. Romanos capítulo 10. Com a boca eu confesso Jesus Cristo. Em meu coração eu creio que Deus ergueu Jesus dos mortos e Ele está vivo. Em frente deste povo, eu quero que o mundo saiba: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal. Vou viver para Ele do melhor modo e segui-lo sempre, de acordo com a sua palavra. Agora mesmo, Ele me diz: teus pecados te são perdoados, você está salvo